casos crescentes de obesidade no país. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2020, 57,7% dos brasileiros estavam acima do peso e 19,8% estavam obesos. Isso é um dado preocupante. Por isso, a partir de agora, nós vamos saber mais sobre o procedimento com o Dr. Moreira Filho, que é doutor em cirurgia bariátrica. Boa noite. Boa noite, Carla. Boa noite, ouvinte. É um prazer, ouvinte não, telespectador. É um prazer estar aqui no programa e poder falar sobre esse tema que é sempre tão contundente e tão relevante. Você vê que os números são impactantes e as pessoas realmente precisam ter atenção e cuidado com o seu peso. Verdade, doutor. A gente vê aí, de acordo com esses dados, os índices de obesidade crescem a cada dia. Isso pode ter aumentado devido à pandemia? O índice já era alarmante e com a pandemia com certeza aumentou. Aumentou por quê? As pessoas ficaram mais paradas, né? Ficaram mais em casa, mais sedentárias. Com isso, obviamente, passaram a comer mais e comer de uma forma errada. Aí você soma tudo isso, com certeza que o número aumentou pelo próprio índice que você vê aí do Ministério da Saúde. O número de obesos no Brasil até 2018 era 18%, né? Agora já está em 19%. E realmente a pandemia teve impacto nisso e muitos clientes me falam no consultório e eu vejo que realmente tiveram aumento de peso em consequência da pandemia. Agora a gente falando um pouquinho a respeito da cirurgia bariátrica, doutor Moreira, quando ela é realmente indicada? Pois bem, essa pergunta sempre é muito importante porque, na realidade, o paciente ele não consegue, até hoje, para um tema ser tão já discutido, sempre apresentado em seu programa e em outros programas de saúde, mas sempre há um equívoco em relação à indicação da cirurgia. Porque muita gente pensa que é o peso que importa. Na realidade, não é o peso que vai indicar uma cirurgia. É uma medida chamada IMC. O IMC é o Índice de Massa Corpórea. Ele é calculado facilmente por um celular com calculadora. Você pega seu peso e divide pela sua altura ao quadrado. Então não importa se você tem um peso de 100. De repente você é um cara alto, um cara forte, médio 1,90 m, um cara musculoso. Você tem o IMC normal. Agora, se o seu IMC é maior que 35 e você tem doenças chamadas doenças que levam a comorbidades, como a hipertensão arterial, diabetes, colesterol elevado, apneia do sono, esteatose hepática, dores na coluna, poliartralgias, isso aí sim é um indicativo de cirurgia bariátrica. E mais ainda, se o seu IMC for maior do que 40, você já é considerado um obeso mórbido. E essa faixa, ela já indica a cirurgia sem a necessidade mesmo de ter alguma outra patologia ou doença ou comorbidade associada. Eu tenho recebido muitas mensagens aqui no programa, inclusive quando a gente anuncia que o Dr. Moreira Filho vem para cá, é impressionante, a gente recebe muitas mensagens. Inclusive a minha produtora está dizendo aqui, Dr. Moreira, que está chegando várias mensagens, inclusive de pacientes suas e pacientes seus, agradecendo o programa Canal Saúde de lhe trazer aqui. Olha, a gente estava com saudade realmente de trazer o Dr. Moreira no programa, mas sempre que dá para ele vir, ele atende o nosso pedido. A gente já tinha tido a oportunidade de chamar outras vezes, mas ele é muito ocupado, faz muitas cirurgias, né, doutor? A rotina de todo médico realmente, não só a minha como a de outros, sempre é muito intensa, mas eu acho importante a gente ter também um tempinho para elucidar e esclarecer a população as dúvidas, especialmente num tema que você sabe que desperta sempre muitas dúvidas e muita curiosidade, também como muitos temores e lendas, né? Exatamente. Mitos. Inclusive, essa é uma das perguntas que a gente tem recebido muito aqui no nosso programa e que ao longo de alguns meses já as pessoas vêm pedindo muito para a gente vai falar sobre a cirurgia bariátrica. E o que eu tenho percebido dessas perguntas, doutor Moreira, é justamente essa questão sobre a própria cirurgia bariátrica, o procedimento. Por que muitas pessoas ainda temem por essa cirurgia? Veja, a cirurgia bariátrica começou a ser feita no Brasil ainda no meado dos anos 90, né? No final do século passado. E até a metade do início do século, né? No começo dos anos 2000, ela era realmente ainda um pouco agressiva. Era feita pela via aberta, pela via convencional, um corte grande. Isso implicava em uma recuperação mais lenta, mais dias de internação e, obviamente, aumentava sim as complicações no pós-operatório.
Mas já há algum tempo, já há pelo menos uns 20 anos, né, que ela tornou-se um método feito pela via laparoscópica, né, aquela via que não há corte, o acesso é feito por pequenas incisões, né, chamados furinhos, né, na barriga, e você opera com a visualização da imagem por um monitor, por uma TV. Isso, obviamente, leva a um resultado tanto estético como, mais importante, leva a uma segurança e uma recuperação mais rápida. E há, inclusive, centros mais avançados que já fazem até pela via robótica, né? Quem faz a cirurgia é o robô, e eu creio que isso nos próximos anos também deve estar chegando com certeza aqui também para a nossa capital. Para a nossa capital, né? Tem perguntas, muitas perguntas aqui, viu, doutor Moreira? Mas vamos colocar aqui na tela, então. Olha aí a participação dos nossos telespectadores. A minha dúvida para o doutor Moreira Filho, eu tenho 120 quilos, para eu fazer a cirurgia, eu preciso perder peso antes de fazer? É a Nara Luana. Nara, obrigada pela audiência. Oi, Nara, muito obrigado pela pergunta. É um tema muito interessante porque, às vezes, a pessoa fala, não, eu vou fazer cirurgia bariátrica, eu não preciso perder peso. A cirurgia eu já vou emagrecer. Mas, na realidade, é recomendado que você perca 5, não só a Nara, como qualquer pessoa que vá submeter o processo, perca 5 a 10% do peso no pré-operatório. E por que isso? Essa perda de peso vai levar a uma redução da chamada gordura visceral, que é a gordura que está acumulada no abdômen, né, na barriga. E também vai reduzir a quantidade de gordura no fígado, a chamada esteatose hepática. E essa redução, tanto do volume do fígado como da gordura visceral, tornam a cirurgia mais rápida e, com isso, é vantagem tanto para o cirurgião como, obviamente, para o paciente em termos de recuperação. Entendi. Mais perguntas aí, vamos lá, produção. Olha só, primeiramente gostaria de dar parabéns ao doutor Moreira, é um excelente médico. Obrigado. Minha pergunta é qual a importância da equipe multidisciplinar nesse processo de bariátrica, porque precisamos ser acompanhadas por tantos profissionais. De fato, inclusive essa pergunta é muito interessante, porque o próprio doutor Moreira, ele tem uma equipe multiprofissional e isso realmente é importante. Inclusive, a questão psicológica, que eu queria aproveitar para falar sobre isso também. A pergunta é também muito oportuna. Parabenizo aí quem formulou, que não ficou o nome aí. O cirurgião bariátrico, ele, obviamente, ele é o chefe, né? O responsável pela cirurgia. Mas ele não ele não consegue trabalhar sozinho. Ele não tem como fazer isso. A chamada equipe multidisciplinar é fundamental, tanto no pré-operatório como no pós-operatório. Inclusive, no pré-operatório, além de ser necessário para você ter a percepção que a paciente está equilibrada do ponto de vista emocional, já que muitos clientes têm um grau de ansiedade, depressão envolvido, e isso leva às compulsões alimentares, a desvios alimentares. Então, o psicólogo é fundamental, às vezes até o psiquiatra. O nutricionista é fundamental para corrigir esses vícios alimentares também. E, além disso, o endocrinologista, que vai avaliar se há alguma doença do ponto de vista metabólico que seja responsável pela obesidade. E, além desses profissionais, também o cardiologista e o pneumologista para avaliar as condições cardiorrespiratórias do paciente. Tudo isso feito no pré-operatório vai levar a uma cirurgia segura e efetiva quando bem indicada. E no pós-operatório, com certeza, o paciente deve continuar sendo acompanhado, tanto pelo psicólogo ou psicóloga, como pelo menos, como também pelo nutricionista, né? E isso vai garantir que não haja uma recidiva, um reganho de peso após o período da perda. Porque o paciente sempre perde peso com a cirurgia bariátrica. Pelo menos durante 1 ano e meio, 2 anos, ele perde bastante. Mas, algumas vezes, que a gente percebe que por comodismo, por achar que está curado da obesidade, o paciente toma outros rumos, ele deixa de visitar a sua equipe. E com isso, volta a ter erros alimentares, aquela esfera emocional volta a ficar abalada, isso repercute também em má alimentação. Então, a gente vê como uma causa frequente do reganho do peso ou da recidiva da obesidade essa falta de acompanhamento no pós-operatório com a equipe multidisciplinar.
Muito bem, mais perguntas para o doutor Moreira. Todas as vezes que ele vem aqui é assim, campeão de perguntas. E viu, doutor? Quem faz bariátrica e recuperou o peso pode refazer? É a Socorro. Olha aí, o que a gente estava falando, né? Socorro, veja bem, poder pode, né? Na realidade, depende muito do que você fez, em termos de técnica, né? E haver a possibilidade de converter, né, em outra técnica, chamada cirurgia revisional. Mas eu adianto que isso não é adequado. A gente deve ter, assim, a mentalidade de acertar no alvo, né? Dar um tiro só, né? Já que é um método cirúrgico, por mais que eu falei que é moderno atualmente, que as complicações são raras. Mas é uma cirurgia, Mas né, é uma cirurgia e você tem toda uma mudança de rotina, toda etapa a ser cumprida. Então você nunca deve pensar, obviamente, em operar mas se eu tenho uma segunda chance, se eu voltar a engordar. A gente deve, como eu disse, seguir todos os esforços do caminho correto no pós-operatório para que a perda de peso ocorra e seja mantida. Eventualmente, se houver um reganho, há a possibilidade de uma nova cirurgia. Mas adianto que isso nem sempre é possível e é sempre mais, digamos, complicada, né? Mais difícil tecnicamente do que a primeira. Olha, muito interessante, doutor. O senhor falou a respeito da questão dessa equipe multidisciplinar, do objetivo da cirurgia, que primeiro o paciente ou a paciente, ela precisa estar muito segura da cirurgia que ela vai fazer, segura inclusive dessa equipe, do médico que irá a acompanhar, porque aí começa um casamento, não é, doutor? Então não adianta você chegar no seu objetivo, você fez a sua cirurgia e você não ter esse acompanhamento. Por isso que é sempre importante a gente falar sobre essa questão da ida, do pré, do pós, mas de tentar manter o máximo tudo isso, porque você faz uma cirurgia como essa, e aí, de repente, você volta tudo de novo. Às vezes, é exatamente essa falta desse acompanhamento, né, multidisciplinar, que podem lhe levar a esse problema que, na verdade, foi aquele problema de antes da cirurgia que lhe levou à obesidade. Então, é realmente muito importante a escolha do profissional e a escolha dessa equipe também. Tem mais perguntas, viu, doutor? Coloca aí na tela para a gente. Ó. Boa noite. Paciente que está com obesidade mórbida, grau 1, tem esteatose grau moderado e MC 39 tem indicativo para fazer a bariátrica, é a Kellen Christine. Oi, Kellen, boa noite. Veja, há uma contradição aí no que ela colocou. Se ela tem o IMC de 39, não é isso? Isso. Então, coloca de novo a pergunta aí na tela que a gente vai falando, o doutor vai respondendo. Então, ela não tem IMC grau 1. Vamos lá. A obesidade grau 1 é aquela que a IMC vai de 30 a 34,9. Grau 2 é que vai de 35 a 39,9. E obesidade mórbida é aquela que é acima de 40. Então, no caso da Kelly, já que ela tem obesidade grau 2, com comorbidade, né, que é a esteatose hepática moderada, ela teria sim indicação de cirurgia bariátrica, tem indicação precisa sim. Sim, importante fazer já uma consulta, né? E aí você já vê tudo isso que a gente está falando aqui nessa entrevista, como a gente vem falando, é uma cirurgia realmente que mexe muito com o organismo, com o psicológico, mas é uma cirurgia também, doutor, que mexe muito com a questão da autoestima. Sim. E aí é importante a gente falar sobre isso também, porque, inclusive, eu tenho, por exemplo, aqui na TV Meio Norte, a gente tem a nossa querida Nayana, né, que é a nossa querida Piauilina, que, inclusive, o senhor fez a cirurgia dela. E é incrível a autoestima da Nayana, o quanto que ela está maravilhosa. Então, assim, o quanto que a vida dela mudou. Né? A gente está falando realmente dessa questão da saúde, quando a gente fala da questão da autoestima, a gente levanta aí, por exemplo, o empoderamento feminino, o empoderamento mesmo que muitas mulheres querem, e os homens também, né? Porque, assim, a autoestima também do homem, quando se faz uma cirurgia bariátrica como essa, enfim, é uma diferença danada na vida, né? Veja bem, exatamente, quando a gente fala em comorbidade, a gente não está falando só das doenças sistêmicas que eu citei. Com certeza, a autoestima é também uma comorbidade, porque você com a estima muito baixa, aquela visão deturpada
isso geralmente repercute em estado emocional alterado, né? Um psicólogo da equipe pode explicar. Você é uma pessoa deprimida, você é uma pessoa ansiosa, você tem frustração, você não tem vergonha às vezes de botar uma roupa e não servir. Algumas vezes você já foi sentar numa cadeira e eventualmente quebrou, deformou. Você às vezes é motivo de, por mais que seja errado, ainda de piada, de bullying. Infelizmente, né? Então, a cirurgia bariátrica, ela tem também essa grande vantagem de você, na grande maioria dos casos, ter uma mudança de qualidade de vida também do ponto de vista psicológico, com uma elevação da autoestima. A gente vê sempre a satisfação muito mais, claro, no público feminino, né? Colocando as fotos do antes e depois. E isso aí deixa a gente muito satisfeito, porque a gente está também consciente que você ajudou a pessoa a ter uma vida melhor, tanto saudável do ponto de vista físico como também mental. Como também mental, né? E isso é muito importante. Eu digo isso, gente. E a Piolina, sim. Né? Ela é maravilhosa. Desculpa, a Nayana é uma grande amiga aqui nossa da TV Meio Norte. A Nayana fez um programa comigo agora em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. E é incrível, assim, como a Nayana, ela tem outro estilo de vida. Antigamente, a Nayana chegava bem cansada, por causa realmente né, da obesidade e tudo. O quanto que a qualidade de vida dela aumentou. Sem falar que ela também está Só pegando a carona aí, já que você falou da Nayana, né, citou o exemplo dela, eu acho que a pessoa não tem que ser gorda para ser engraçada, né? Claro que não, por favor. O humorista às vezes tem esse medo, vou perder a graça, porque... Mas não existe isso. Eu acho que o talento seu, a sua capacidade de fazer o outro rir, você como humorista, isso é um dom seu, não depende do seu peso. Então, eu acho um desvio de pensamento, pessoas que pensam dessa maneira. E nisso eu parabenizo a Nayana, como tantas outras pessoas a nível nacional. Teve aquele humorista também famoso, né? Esqueci o nome dele agora. Né? Então, não tem que ter medo, né? Não tem que ter medo de ser feliz. Inclusive, outra pergunta aí que a minha produção está dizendo que está chegando muito aqui, doutor. Algumas pessoas estão perguntando, no pós-cirúrgico, depois pode-se fazer uma cirurgia plástica, a questão a pele fica, Sim, às vezes fica pele, doutor? Essa questão também sempre é muito levantada no consultório. Agora, é claro que isso aí é depois do tempo, né, de emagrecimento. Sim. Você tem um prazo para perder peso, até em média de 1 ano e meio, em alguns casos até 2 anos da cirurgia ocorre a perda de peso. A gente recomenda que a pessoa avalie a questão de cirurgia plástica, que deve ser avaliado por um cirurgião plástico, claro, evidentemente, após esse período de perda de peso estabelecida. A pessoa atingiu o peso que ela imaginava, está satisfeita, e a gente observa, dá uma opinião, um consultório que está tendo excesso de pele, especialmente na região abdominal, nos membros superiores. Em muitas mulheres ocorre realmente uma flacidez mamária. Então, nesses casos, a gente sugere uma cirurgia plástica reparadora. E a cliente deve consultar com o cirurgião plástico para confirmar essa indicação. E a indicação ela deve partir também do médico que está fazendo todo esse tratamento, para também você não ir mal orientada de repente assim, já fiz a minha bariátrica, já perdi o que eu tinha que perder, agora eu vou procurar um cirurgião. Às vezes você pode fazer isso antes do tempo, exato, né? Então é importante realmente esse acompanhamento, né, doutor? Exatamente, é o chamado acompanhamento pós-operatório multidisciplinar e contínuo. Você deve, você falou um termo muito feliz, casamento, né? Da paciente e sua equipe. Esse casamento deve permanecer por um bom tempo. Lógico que no início as consultas são mais frequentes, regulares, a cada 2 meses, depois vai espaçando, mas a gente recomenda que mesmo pacientes que já depois de 2 anos de operado, que compareçam pelo menos 1 vez por ano ao consultório, para a gente ver como é que está o peso, se está se mantendo, se está adequado, investigar se há alguma explicação para um eventual reganho. Então, esse casamento deve ser prolongado. Inclusive, algumas pessoas também estão mandando mensagens aqui no programa, dizendo, o doutor Moreira é meu gastroenterologista, eu faço vários tipos de exame, tem paciente aí, inclusive, falando de colonoscopia. Eu queria até aproveitar a oportunidade sobre isso, doutor, porque assim, o doutor Moreira é gastroenterologista, ele tem doutorado em cirurgia bariátrica, tá certo? Mas ele também atende
na área, em outras áreas também, falando a respeito da colonoscopia, só para complementar aqui, já que a telespectadora mandou a mensagem, doutor, esse exame, ele tem que ser feito a partir de que idade, hein? E por que as pessoas têm tanto medo dele? É uma colocação oportuna que nós estamos, se não me engano, ainda no mês de março, Março. Que está uma campanha, acho que é azul, de prevenção do câncer coloretal, se não me engano. A colonoscopia é um exame que é recomendado em pessoas acima dos 50 anos, porque após essa faixa etária ocorre um aumento de prevalência de neoplasia, né, de câncer coloretal, câncer do intestino. E ele inicialmente aparece em forma de pólipos, lesões benignas, que podem ser detectadas precocemente e removidas com esse exame chamado colonoscopia. As pessoas têm medo porque realmente, a priori, é um exame que gera um certo preconceito, especialmente em homens, pela forma que é feita, né? Introduzido o endoscópio pela via retal. Mas é sedado, né, doutor? Não, Sedado, é tão anestesiado, rápido. a grande maioria nem lembra que fez, né? A grande maioria, né? Com certeza. A maioria, né, porque é sedado, é rápido, não tem um porquê. Assim, a gente também tem recebido muitas mensagens em relação a esse assunto. Enfim, está chegando muita mensagem aqui no nosso programa, viu, doutor Moreira? As pessoas estão pedindo aí o seu contato. Queria pedir à produção para colocar, por favor, o Instagram do doutor Moreira Filho aqui, porque a gente passaria várias horas. Eu acho, inclusive, que você não deve demorar tanto a voltar aqui no programa, viu? É só convidar, que isso é um prazer e sempre que possível, havendo o convite, estaremos aqui sim, porque eu acho importante esses esclarecimentos para a população. Então tá bom, doutor Moreira, tá aí na tela para você que está assistindo o programa, tá certo? Obrigada à audiência de todos vocês, tá? Agora